Comissão mista, pedimos ao nosso secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira reunião da Comissão Mista da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 2 dias do mês de março de 2017, na sala das comissões, deputado Sonar Amaral, às 15 horas e 52 minutos, sob a presidência do nobre deputado Álvaro Guimarães, presentes e luz deputados Charles Bento, Adriana Corse, doutor Antônio, Eliane Pinheiro, Francisco Júnior, Francisco Oliveira, Ed Souza, Henrique Arantes, Humberto Aidar, Jean Cimeison, Wagner Siqueira. Realizou-se a terceira reunião da Comissão Mista de Constituição, Justiça e Redação, Tributação, Finanças e Orçamento e as comissões de mérito do Poder Legislativo Goiano. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente distribuiu os processos 526 à deputada Eliane Pinheiro, ao deputado Jean, processo 556, ao deputado Charles Bento, processo 616, ao deputado Cimeison Silveira, processo número 615. O presidente considerou oportuno o momento para a devolução de matérias. Falta de matérias para deliberação, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme será votada e assinada pelos presentes. Está em discussão a ata que acaba de ser lida, em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. O momento é oportuno para devolução de matérias. Precisando de você, Vossa Excelência. Falta só mais 3. Estamos precisando de mais dois deputados. Aliás, um deputado, está faltando. Para dar quórum. Está aí? Major Araújo.
Marcou? Com o Lincoln tem, se ele der, dá os 17. Mas ele não está boicotando, não. Mas já está querendo ser o 18. É 17 que precisa, né? 17. Cadê o Lincoln? Não, eu vou falar a verdade pra vocês. Depois que eu falei que eu sou um homem feliz, feliz também. A gente consegue tudo. Eu estou com o tempo. Porta se abre. Eu estou com o tempo. Já temos quórum para deliberar, para votar, para discutir matérias. Processo 0614 da Governadoria do Estado de Goiás, que autoriza a desafetação e doação à União dos trechos de rodovias estaduais que especifica. Estadual. Processo foi distribuído ao deputado Jean, que foi pela sua aprovação. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado Zé Nelto. Senhor presidente, primeiro eu quero que essa presidência possa mostrar quais os trechos, porque eu não tenho cópia aqui desta matéria. Eu gostaria que fosse explicado quais os trechos que o governo do estado de Goiás perdeu a competência, não consegue mais recuperar as rodovias, está jogando agora para o governo federal. É um absurdo que eu estou vendo agora. O governo abrindo mão das suas rodovias, deve estar cheio de buraco, né? Porque passando para o governo federal. Então eu quero saber quais são as rodovias. Pois não, deputado. O presente projeto de lei trata da federalização de trechos rodoviários representados pela GO 118, com extensão de 227 quilômetros, GO 241, com extensão de 24 quilômetros, GO 050, com extensão de 156,1 quilômetro, GO 184, com extensão de 144,7 quilômetros, GO 302, com extensão de 27,4 km e GO 180 com extensão de 1 km. São as rodovias que o governo do estado de Goiás está pedindo autorização e desafetação e doação à União desses trechos. Pela ordem, senhor presidente. E o projeto foi distribuído ao deputado Jean, que no seu relatório diz o seguinte: isto posto, somos pela constitucionalidade e juridicidade da aprovação desse projeto. Está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem também, presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado Nédio Leite. Vista dos projetos. Vista ao deputado Nédio Leite. Presidente, Vista pela ao ordem. deputado Zé Nelto. Deputado Wagner Siqueira. Pela ordem, presidente. O senhor tem a palavra pela ordem, deputado Wagner. Eu acho, presidente, que se o relator estiver aqui, que são trechos das rodovias que elas estão alocadas no mesmo lugar da BR-153, que são apenas para que se possa fazer as ligações, as tesouras, os trevos. Eu acho que não é do ano 227 quilômetros. Eu acho que é o quilômetro 227 que ele faz intersecção junto às BRs e ele simplesmente, naquele local, para que se possa ser feita a duplicação ou o trevo para a cidade, porque não faria sentido doar 227 quilômetros de uma rodovia estadual para que o governo não passasse a cuidar e manter. Eu acho que o projeto se trata exatamente disso. Pela ordem, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Humberto Aidar. Só poderia me passar por alguns minutos esse projeto? Porque se procede a informação, e eu também vou no mesmo viés aqui, deputado Wagner,
Se for só essa questão, senhor presidente, penso que a gente pode até dispensar à vista do processo, né? Só para essa adequação. O projeto já está nas suas mãos, deputado. Pela ordem, Humberto Aidar. presidente, de novo. Está aqui o deputado Humberto. Ó. Pela ordem, deputado Wagner Siqueira. Desculpa, presidente, obrigado. A região da Chapada dos Veadeiros também de cá, rodovia BR-060, no trecho coincidente com a GO 050, a rodovia BR-158 e seu trecho coincidente. Então, são simplesmente nos trechos que as rodovias estaduais, elas se encontram com as BRs para que se possa fazer as intervenções para ter o fluxo mais seguro. Eu acho que eu tenho a convicção que o projeto está se tratando disso, portanto, da minha parte, tudo está liberado. Muito obrigado, deputado Wagner. Senhor presidente, deputado, pela ordem, deputado Zenelto. Senhor presidente, embora essa seja a compreensão do deputado Wagner Siqueira, eu quero pedir vista nessa matéria, até para que eu possa estudar ela melhor. Se realmente... Deputado Zenelto, só uma... Pois não, concedo uma parte ao deputado. Aqui, deputado Wagner, o projeto está dizendo o seguinte, federalização de trechos rodoviários representados pela GO 118, com extensão de 227 quilômetros, GO 241 com extensão de 24 quilômetros, GO 050 com extensão de 156 quilômetros, 184, extensão de 144 quilômetros, extensão de 27 quilômetros, GO 180 com extensão de 1 quilômetro. Então, não está bem claro, não. Passa a página, deputado Humberto. Pega esse outro parágrafo aí que ele fala que é só nas interseções. Realmente está mal redigido o projeto, viu, presidente? Está bem mal redigido. A redação dá essa interpretação que estaria passando as GOs para o governo federal. Deixa eu fazer uma pergunta na sua totalidade da extensão, senhor presidente. Muito bem, deputado. Senhor presidente, só fazer uma pergunta ao deputado Zenelto. Vossa Excelência retira o pedido de vista? Senhor presidente, eu mantenho. Vamos deixar essa discussão para depois. Vista. Tá certo? Vossa Excelência, senhor presidente, eu peço tem a palavra vista, pela ordem, deputado Zenelto. Até porque eu vou pedir um estudo da a Procuradoria, vou manter o pedido de vistas, até para dirimir essas dúvidas, se realmente o governo está repassando 500 quilômetros de GOs para o governo federal ou apenas os trevos. Se for apenas os trevos, terá o meu voto favorável a essa matéria. Mas eu quero discutir ela melhor, até porque houve uma dúvida. Mais um minuto para o deputado Zenelto. Na verdade, se essa matéria realmente será apenas trevo ou será a federalização de 500 quilômetros de rodovias no estado de Goiás. Então nós vamos aqui pedir um estudo jurídico, até porque o projeto gerou dúvida entre o deputado Wagner Siqueira e o deputado Humberto Aidar, para que não haja nenhuma dúvida e amanhã não sejamos cobrados pela imprensa e pela sociedade por não sabermos o que estamos votando aqui nessa tarde aqui. Eu peço vistas. Mantido o pedido de vista ao deputado Zenelto, o qual eu peço que faça o registro da sua presença, nós vamos discutir um outro projeto. Pela ordem, senhor presidente. O senhor tem a palavra pela ordem, deputado Humberto Aidar. Só para dizer a Vossa Excelência que o ofício, deputado Zenelto, que foi enviado para a presidência, no ofício, o ofício fala da federalização dessas GOs, o ofício. Lá no projeto, aí o deputado Wagner tem razão. Aqui, BR-010, entroncamento da BR-010, entroncamento, duplicação Teresina de Goiás. 060, entroncamento da 364. A BR-158, entroncamento da GO 184. Mas de qualquer forma está confuso, porque no projeto fala da BR-060, e no ofício não tem aqui BR-060, né? GO 060. Então,
Eu também gostaria de vista desse processo, senhor presidente. Vista também, O presidente. senhor tem direito a pedido de vista, deputado Wagner também. Questão de ordem, O presidente. senhor tem a palavra pela ordem, deputado Wagner? Uma sugestão que volte o projeto, que volte com a redação mais clara, porque realmente vai. Que se volte a matéria de forma clara, para que a gente possa votar com tranquilidade. Ou fazer o voto, o líder fazer o voto em separado, para que a coisa seja clara. Porque se o ofício está falando uma coisa, o conteúdo do projeto fala outro, em qual dos dois que a gente está acompanhando? Deputado Wagner, certamente o pedido de vista vai fazer com que os deputados possam, inclusive, ajudar a nossa assessoria a tomar uma decisão em relação a essa redação. Tá Ótimo, certo? presidente. Obrigado. Processo 0615/2017 da Governadoria do Estado altera a Lei 17.257 de 25 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo. Esse processo foi distribuído ao deputado Cimeison, que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Vista ao deputado Zenelto, deputado Henrique Arantes, deputado Lívio Luciano e deputado Major Araújo. Vista. Questão de ordem, presidente. O senhor tem... É só para deputado poder... Wagner, o senhor quer a palavra pela ordem? Pela O senhor ordem. tem a palavra. É só para falar para os colegas que eu estudei o projeto, e esse projeto se trata simplesmente porque a lei foi feita, deputado Humberto, e quando a lei tem os incisos, é obrigatório que se tenha a letra. Inciso A, inciso B, inciso C, e ela foi feita e foi botado como pontinho. Pontinho em vez do A e o tracinho em vez do B. Então, ele simplesmente não mudou nada do texto, simplesmente veio erro formal. Colocou a letra A e a letra B, mas fica o pedido de vista para que os colegas possam também estudá-lo. deputado. Revoga o pedido de vistas. Tá bem, mantenha a palavra. Não, revoga o pedido. Devolve. Henrique Arantes está devolvendo o pedido de vista. Eu quero pedir de vista, projeto. Não, mas vocês revogaram. Não tem ainda pedido de vista. Deputado Zenelto pediu, Major Araújo. Tá certo? Processo 0526/2017 da Governadoria do Estado de Goiás. Altera dispositivo da Lei 19.179, de 29 de dezembro de 2015. Esse projeto foi encaminhado à deputada Eliane Pinheiro, que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Vista. Deputado Wagner, pedido de vista, Lívio Luciano, Major Araújo, deputado Nédio Leite, deputado Humberto Aidar, deputado Zenelto também. Processo 0052/2017 da Governadoria do Estado, que altera dispositivo da Lei 19.191, de 29 de dezembro de 2015. Esse processo foi distribuído. Deputado Hélio de Souza, que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Vistas, presidente. Vista ao deputado Henrique Arantes, vista ao deputado Major Araújo, deputado Zenelto, deputado Wagner Siqueira, deputado Lívio Luciano, deputado Humberto Aidar. Questão de ordem novamente, presidente. O senhor Desculpa, tem a palavra pela ordem, deputado Wagner. Presidente, assim, eu conheço profundamente a competentíssima assessoria que o senhor tem. Muito obrigado. Tive a oportunidade de conviver com eles durante 2 anos. Mas eu queria falar para o senhor que eu não recebi, ou a falha foi algum dos projetos que estão sendo votados agora, eu não tenho conhecimento, e eu acho que alguns colegas não têm. É erro meu, Nicolas? Nós vamos saber o porquê. Certamente tem algum equívoco, certamente da assessoria parlamentar. Nós vamos olhar isso. Mas, presidente, sabendo, espero que isso não aconteça mais. Sabendo da categoria e do senhor, assim, às vezes a gente evita um pedido de vista, às vezes é uma coisa tão simples que a gente dá celeridade ao processo que a gente vai ficar aqui discutindo porque não chegou um processo. A reclamação de Vossa Excelência procede. Muito obrigado. Senhor presidente, orientação. Deputado Cimeison. Só dentro dessa questão, só para orientar o deputado, que o processo está na pauta, inclusive eu imprimi pelo portal da Assembleia. Então, estou acompanhando aqui, ele está, sim, na pauta. Na pauta ele está dizendo outra coisa. Questão de ordem. Muito obrigado, deputado Cimeison. Questão de ordem, deputado Wagner Siqueira. Só para falar para o nosso
excelentíssimo senhor deputado Cimeso, eu não acompanho pela pauta, eu leio o projeto, né? Eu tenho, porque às vezes a pauta ela vem resumida, e quando a gente recebe o projeto físico, a gente consegue ver erros como formais, como a gente viu daquela rodovia. Não, a gente não consegue, todos que têm, eu os trouxe impresso. Muito obrigado, deputado Wagner. Processo 0370/2017, Governadoria do Estado, concede pensão especial a Valdeci Gomes Marinho. Esse processo foi distribuído ao deputado Charles Bento, que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Pela ordem. Discutir, presidente. Vista. Pela ordem. Vista ao deputado Zé Nelto, vista... Não, senhor presidente, não pedi vista, não, pedi pela ordem. Eu pedi pela ordem. O senhor tem a palavra pela ordem. Eu até queria saber, porque essa questão de pensão a viúvas, eu sou muito cuidadoso e zeloso, porque quando presidi a Câmara de Goiânia, lá existia uma perseguição, lá umas viúvas de ex-vereadores lá, pagamentos atrasados. Eu pedi que fizesse justiça. Então, se essa senhora está necessitando, quem é ela, de quanto é a pensão, não há necessidade da pedido de vistas. Podemos votar essa matéria. O senhor quer essas informações? Sim. Ela é uma viúva de um ex-prefeito de Nova Veneza, essa senhora. Qual o valor da pensão? O valor da pensão é 3.905. Qual ex-prefeito? Tem o nome dele? É o ex-deputado estadual, não é isso aqui, doutor Edivaldo? Foi colega nosso aqui na Assembleia. Presidente, doutor então, eu vou abrir, médico. Tá, eu vou médico. abrir mão de vista. Conhecia o doutor Edivaldo. Tinha hospital lá em Nerópolis. Tinha hospital em Nerópolis. Eu quero abrir mão do pedido de vista, quero fazer justiça aqui, pedir aos colegas que abram mão do pedido de vista e vão votar essa matéria. Porque realmente há necessidade, eu conheço esse assunto de perto. Portanto, eu abro mão e quero votar essa matéria. Pela ordem, Muito obrigado. Senhor presidente. Tem a palavra o deputado Livre Luciano. Senhor presidente, também da mesma forma, conheci o ex-deputado, ex-prefeito Edivaldo Borges, e abro mão também de qualquer pedido de vista para que possamos dar celeridade. Deputado médico, doutor Edivaldo, inclusive foi vice-presidente e presidente desta casa. Tá? Questão de ordem. Pela ordem, só tem a palavra pela ordem, deputado Wagner Siqueira. Deputado presidente, eu não vou me opor, também vou com os colegas, não vou pedir vista, mas eu vou fazer uma sugestão para o líder do governo. Eu acho que se um tem direito, todos os outros que têm o mesmo também devem ter direito. Eu não acho correto que às vezes, se for uma viúva de um ex-deputado que tem renda até 3 salários mínimos, não é porque é amigo ou não é amigo de alguém que ele vai ter direito. O direito é, olha, viúvas de tais e tais cargos que recebam tem uma renda familiar até tantos, todos teriam direito. Eu não vou me opor, vou votar favorável, mas eu acho que a gente tem que criar critérios, que o critério não fosse estipulado por um político, por um governo ou por um deputado. Todos os deputados, viúvas, etc., tal, que têm renda familiar até tanto têm direito, seja eles do PT, do PMDB, do PSDB, que o tenham ou que nenhum o tenham, para que a gente trata todos de forma isonômica. Mas fica o meu voto favorável aí, conforme os colegas. Né? Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado Humberto Aidar. Senhor presidente, comungo com o pensamento do deputado Wagner, mas nos meus 5 mandatos aqui, senhor presidente, volta e meia, tem projeto concedendo pensão. E o certo é que depois que chega na comissão ou na casa, dificilmente alguém vai se opor. Né? E isso acontece em todos os governos. No caso da esposa do doutor Edivaldo, tive a oportunidade de ser deputado com o doutor Edivaldo aqui, médico, um dos poucos, na verdade, que acabou com tudo. A política foi péssima para o doutor Edivaldo. Né? Deixou a medicina, veio para a política e morreu extremamente necessitado. Então, senhor presidente, esta é uma questão que penso que dificilmente terá uma regra, né? Porque se a gente for
analisar o pé da letra, né, quantas viúvas, não de deputado, mas de pedreiro, enfim, de qualquer cidadão que vive em dificuldade iria merecer uma pensão. Mas, enquanto não existe essa regra, e a regra do jogo é essa, nós não temos aqui, na verdade, senhor presidente, coragem de votar contra um pedido de pensão, porque a gente sabe que a pessoa está lá necessitada, deputado Wagner. Então, essa regra, ela não existe, né? De vez em quando aparece aqui e nós votamos favoráveis, porque conhecemos normalmente as pessoas, são conhecidas, e, repito, dificilmente vamos nos opor nesta comissão, até porque aqui é uma comissão que a gente está discutindo a constitucionalidade, é constitucional, o governo pode, e nós votamos favoráveis. Pela ordem, senhor deputado presidente. Humberto, tem a palavra pela ordem, o deputado Major Araújo, depois o deputado Nédio Leite. Senhor presidente, eu acho que o nosso Estado e até o nosso país passa por um momento difícil. A gente só fala em austeridade, em medidas, né, de contenção de gasto, enfim. Os servidores públicos do nosso Estado vêm passando por um momento também de retirada, de extinção de todos os seus direitos praticamente. Está inviabilizando, o governo do Estado de Goiás inviabilizando as carreiras, enfim. Nós tivemos redução, senhor presidente, do investimento, isso está no Jornal Popular, redução do investimento em segurança pública. Nós já temos uma segurança pública caótica e aí vem concessões, criação de cargos. Essas medidas, elas simplesmente vão contra tudo que se está divulgando aí o governo do Estado com relação às medidas de austeridade. Então, agora, eu também sou sensível, nós não somos insensíveis, eu só acho também que os problemas de cada um fosse olhado tal qual o problema da viúva do doutor Edivaldo, que foi deputado aqui nesta casa, que eu não o conheci, mas pelo testemunho dos colegas que conviveram aqui, deve ter tido aqui, deixado aqui sua marca, enfim, bom serviço, até pela confiança que nós temos no deputado Humberto Aidar, Lívio Luciano, enfim, todos aqueles que aqui conviveram, o senhor mesmo, presidente, que conviveu com ele. Então, nós não somos insensíveis, nós queremos sim, eu acho que ela merece sim esse tratamento, até por tudo aqui, por todo que foi dito aqui a respeito do seu falecido esposo. Agora, concluir, senhor presidente. Eu gostaria que esse tratamento também, que nós tivéssemos essa mesma sensibilidade, quando fôssemos tratar aqui a respeito do sofrimento de outros grupos de pessoas que também passam por momentos muito difíceis. Muito obrigado. Eu retiro o meu pedido de vistas. Senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado Nédio Leite. Eu também quero dizer que eu sou favorável a esse projeto, porque eu conheci o doutor Edivaldo, então uma pessoa que fez um grande trabalho no estado de Goiás e não sabia da situação que a viúva dele estava passando. Mas isso é um alerta para todos nós nesse momento, porque nós temos aqui um projeto aqui, deputado, aquele projeto da Previdência nossa aqui, para ser votado tem 2 anos. Eu acredito que esse é um momento oportuno para nós colocar ele em votação, porque senão futuramente, talvez somos nós que estamos aqui, que já não estamos aqui mais, e vai ter colega nosso pedindo para as viúvas nossas também pensão, porque nós devemos ter a nossa previdência própria. Eu acredito que é o momento, está sendo discutido nacionalmente, então é o momento nosso de colocar esse projeto nosso que está aí engavetado há 2 anos ou 3, não sei, e até agora ninguém teve uma iniciativa para colocar ele em pauta. Questão de ordem. Pela ordem, deputado Carlos Antônio. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu estou aqui há 6 anos e já voltei algumas pensões aqui. O que me chama a atenção nesses casos específicos
é que sempre se trata de viúvas de políticos. Eu lembro que Vossa Excelência fez uma verdadeira via sacra aqui, para inclusive poder contemplar um ex-prefeito da cidade de Itubiara, também em momento difícil, se não me falha a memória, não me recordo o nome dele aqui agora. Waterloo Araújo, que foi deputado também. Que foi deputado também. Recentemente, e eu acho que não é nenhum demérito a gente falar isso aqui, eu encontrei um ex-deputado vendendo melancia, né, para sobreviver. Qual é a ilação que eu quero fazer da minha fala? É que muitas das vezes a sociedade entende que, ao ser político, especificamente deputado, a gente nada em dinheiro, que o dinheiro é fácil, né, que todos são, né, entre aspas, corruptos, o que não é verdade e não procede. Então eu estou apenas, né, aproveitando esse momento, até porque temos as nossas transmissões, para dizer à sociedade goiana que nem sempre, ou quase sempre, né, ocorre aquilo que se pensa, de que todos que aqui, quando deixam o mandato, estão com a vida tranquila. Não é verdade. Quero repetir. Há 2 anos atrás, para ser bem preciso, eu encontrei um ex-deputado vendendo melancia, deputado Humberto. Vendendo melancia. Tomei um susto, evidentemente. Não é normal isso, mas fica aqui o alerta em relação ao que tudo coloquei. Obrigado. Senhores deputados, queria fazer um alerta aqui, principalmente ao deputado Zé Nelto, deputado Humberto Aidar, que estão aqui há muitos anos, como eu. Parece que é uma sina, viu, deputado Zé Nelto? Eu apresentei há pouco tempo aqui um projeto também dando uma pensão à viúva do Nerivaldo Costa, que foi presidente desta casa, foi muitos anos deputado, por várias vezes, foi secretário de Estado e morreu pobre. E a viúva, para sobreviver, precisou de a gente aqui fazer o que nós vamos fazer agora a favor da viúva, da dona Vandeci Gomes Marinho. Aconteceu com o Waterloo Araújo, que hoje ainda está vivo numa cadeira de roda. Vocês nos ajudaram aqui, está vivendo com R$2.000 de uma pensão que nós arrumamos para ele. Assim aconteceu também com a Taíde Rodrigues Borges, que morreu pobre, sem casa para morar. Não sei se é sina que acontece conosco. Então é preciso que a gente observe isso. Olha o que esse doutor Edivaldo foi aqui na vida dele, Zé Nelto. Olha aqui. Olha só. Com efeito, formado em medicina pela Universidade Federal de Goiás, o ex-deputado foi professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina daquela universidade, membro do Colégio Internacional de Cirurgiões, médico plantonista na unidade de emergência do Hospital das Clínicas, fundador do Hospital Sagrado Coração de Jesus de Nerópolis, médico da Uzego e do Sindicato Rural de Nerópolis, dentre outras relevantes funções, e ainda aliou sua profícua vida profissional voltada exclusivamente para a área social, a política. Olha só, ações em favor do povo, cumprindo amplamente uma vocação para servir e assumir a vice-presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e a presidência de sua Comissão de Saúde, Bem-Estar Social e Meio Ambiente, nos biênios 91 e 93. A 93. Vocês veem o que acontece conosco aqui. Então é preciso observar bem, porque, olha, hoje nós estamos votando aqui a favor de uma senhora que é viúva de um cidadão que foi tudo na vida, mas deixou a família pobre. Certamente as suas dedicações à vida pública fez com que acontecesse isso. Isso aconteceu com a Taíde Borges, aconteceu. O Luiz Moura morreu pobre,
Pobre sem nada, praticamente à míngua, né? Então eu vou colocar em votação essa pensão. Tem a palavra, pela ordem, deputado Luiz César Bueno. Senhor presidente, eu tenho colocado uma questão pública aqui, mas a maioria dos deputados tem evitado fazer esse debate justamente em função da repercussão na imprensa. Os desembargadores têm plano de previdência próprio, tem toda uma carreira de previdência. Os promotores de justiça também. Toda a carreira do judiciário, dos tribunais de contas, também tem um plano de previdência. O plano de previdência dos funcionários da Assembleia, dos trabalhadores do Legislativo, dos deputados, não existe. Aí eu constantemente estou votando aqui pensão para deputado, para mulher de deputado, e é esse problema que nós estamos vivendo aqui. Recentemente chegou um pedido de pensão aqui, para um deputado que está passando muita dificuldade. Eu fui olhar o currículo dele, 3 vezes deputado estadual, 2 vezes vereador de Goiânia, presidente da Câmara, ex-prefeito de Goiânia. Hora que eu vi um pedido de pensão de R$ 3.500 para poder tratar da saúde. Então eu chamo a atenção dos colegas deputados para rever essa questão dos planos de previdência, porque tem deputados aqui nessa casa que estão aqui há mais de 20 anos e que parou praticamente a sua vida profissional. Então, quando nós propusemos aqui um plano de previdência complementar, não é para tirar dinheiro do erário do poder público, não. É como se fosse um consórcio entre os próprios deputados e todos fizessem o plano de previdência complementar para ser adicional à aposentadoria do regime do INSS. Isso é o básico. Você tem a palavra. Continua. Não, mais um minuto para o deputado Luiz César. Mais 30 segundos. Mas para isso, presidente, tem que ter espírito de corpo, tem que ter corporação, tem que ter defesa daquilo que nós fazemos aqui, e enfrentar esse debate com a opinião pública. Porque quando propõem aqui um plano complementar de previdência para os deputados privados, tirado do salário do deputado, ninguém está tirando nada do erário, não, está defendendo o que é previsto em lei. Então, eu acho que, para parar de ficar votando essas pensões, e nós não vamos parar, que cada dia tem um caso mais grave do que o outro, é necessário resolver o problema na raiz, na essência. E Vossa Excelência, como presidente dessa comissão, já debati isso com o deputado Henrique Arantes, conversamos com o Francisco, conversei muito com o doutor Hélio. Nós temos que ver dos vários projetos que tem, dos vários planos de previdência complementar, qual que é o melhor para os deputados e para os funcionários comissionados da Assembleia, que ainda tem uns comissionados. Deputado Luiz, só para ilustrar o que Vossa Excelência está dizendo, tem a palavra mais 30 segundos. Tem servidor aqui, comissionado de gabinete, que trabalha com deputado há 20 anos e não tem plano de aposentadoria, não. Então é essa ação que eu acho que nós temos que fazer esse debate com a sociedade, com a imprensa e com a opinião pública. Só para dizer a Vossa Excelência que há poucos minutos atrás, Vossa Excelência ainda não estava presente a essa comissão, o deputado Lédio Leite também deu essa opinião. Ele também está preocupado com o que a Vossa Excelência está, né, em resolver essa questão, cortando pela raiz. Concordo com Vossa Excelência. Deputado Wagner Siqueira tem a palavra pela ordem. Primeiro, presidente, para fazer coro junto com o deputado Luiz César Bueno, dizer que a gente tem que trabalhar na prevenção, viu, deputado? Acho que sou favorável a esse projeto. E, presidente, votarei favorável porque acho merecedor, mas voto com o coração na mão, pelas milhares de pessoas, de viúvas da violência de hoje aí, ó, de viúvas, de pessoas que foram assassinadas, que não têm pensão, por inúmeras pessoas que trabalham aí varrendo rua, que quando seus maridos morrem, deputado Jefferson, eles não têm pensão,
E eles não tiveram oportunidade de ser nada na vida. Nem a oportunidade de estudar eles não tiveram. E muitas vezes, por falência do Estado, de não prover a segurança, não prover, eles não têm acesso a esse auxílio que nós estamos dando dessa viúva, que merece. O meu voto é favorável, mas fica aqui, deputado Humberto, a minha revolta por milhares de brasileiros, de viúvas, que nunca tiveram um deputado como esposo, nunca tiveram oportunidade de estudo, e muitas vezes se veem viúvas por falha do próprio serviço prestado pelo Estado, que hoje são largadas à míngua aí, e vivem com salário mínimo, com aquilo que for necessário, ou se não até mesmo de forma lá de serviço esporádico, de doméstica, de diarista, para poder sobreviver e pagar suas despesas. Mas meu voto assim mesmo é favorável, mas gostaria que fosse regulamentado para que ficasse mais claras as regras para concessão desse benefício. Perfeitamente, deputado. Encerrada a discussão, está em votação. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem, aprovado. Processo 2017/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Introduz alterações na Lei 13.251, de 14 de janeiro de 1998 e dá outras providências. Esse processo foi distribuído ao deputado Luiz César. Deputado Jean, que foi pela sua aprovação. Pediu vista, deputado Humberto Aidar, deputada Adriana Acorce, deputado Major Araújo, Luiz César Bueno, Wagner Siqueira, Hélio de Souza, Lívio Luciano e José Nelton. Manifestou, através de um voto em separado, o deputado Luiz César Bueno, e ele está pedindo destaque aqui no seu voto. Está em discussão o voto em separado do deputado Luiz César Bueno. Vista ao líder do governo. Processo do Tribunal de Contas do Estado. Só quem tem direito à vista é o líder do governo, deputado. O senhor teve direito à vista, mas já passou. Não manifestou. Processo 3703/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Revoga o artigo 105, caput da Lei número 16.168, de 11 de dezembro de 2017. Esse processo foi distribuído. Ao deputado Jean, que foi pela sua aprovação, mas pediram vista o deputado Major Araújo, Luiz César Bueno, Adriana Acorce, Lívio Luciano, Hélio de Souza, Wagner Siqueira e José Nelton. Devolveram o processo com um voto em separado. O deputado Luiz César Bueno, que pediu destaque. Está aí, nós colocamos em discussão, pediu vista o deputado Francisco Oliveira, que fez um voto em separado aqui. Rejeitando ainda. Manifesto pela aprovação do relatório e rejeição do voto em separado do deputado Luiz César Bueno. Está em discussão o voto em separado do deputado líder do governo, doutor Francisco de Oliveira. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado. O senhor quer discutir? Gostaria. O senhor tem senhor presidente, 10 minutos. Não é nem bem a matéria, não, mas vou fazer uma pergunta a Vossa Excelência. Não para o meu esclarecimento, até porque já estou aqui há alguns mandatos, mas preocupado, por exemplo, com o pastor Jefferson, que chegou agora na casa. Ele pode estar se perguntando, mas como é que é esse negócio da gente pede vista, devolve, faz um voto em separado, e depois o líder do governo pode pedir a última
à última vista. Então o pastor está querendo saber o seguinte, onde é que ficou regulamentado, ou foi aquela história do uso do cachimbo é que faz a boca torta, senhor presidente? Vossa Excelência poderia não responder a mim, mas ao pastor Jefferson. Podemos sim, deputado. Sim. O senhor já esteve nessa comissão, presidiu, o senhor sabe muito sim, bem. Mas eu quero que Vossa Excelência explique. A regra aqui de discussão, votação, ela é imposta pelo regimento interno, o qual Vossa Excelência também aprovou. Vossa Excelência votou. Vossa Excelência, então inclusive, nós estamos obedecendo uma imposição do regimento interno desta casa. Eu gostaria, inclusive, senhor presidente, para poder auxiliar o pastor Jefferson, que me trouxesse o regimento, para que ele possa não sair daqui com essa dúvida. E fico pensando que se não tivesse, o líder do governo iria até agradecer de não ter mais esse trabalho, senhor presidente, de pedir vista depois de todo mundo pedir. Porque se for analisar, pastor Jefferson, é um negócio meio estranho. Se for analisar, nós pedimos vistas, nós aqui do baixo clero, faz voto em separado, pede destaque para o voto, e aí o líder diz o seguinte, quero vista das vistas. E numa canetada, derruba o nosso trabalho. E sei que isso inclusive não agrada o atual líder do governo, que chegou, quer mudar toda essa situação. Você está muito Deputado equivocado. Cláudio concorda com o meu posicionamento, mas eu gostaria de ver no regimento, para poder, pastor Jefferson, informar Vossa Excelência sair daqui, porque tem aquela história, não é o caso, do costume. Então vai acostumando, e a gente chega aqui, né, eu me lembro quando cheguei aqui, e aí você vai na onda. Não, deve ser. Então, até para o Nicolas ali encontrar no regimento, para a gente poder discutir na matéria, concedo a parte. A você não vai discutir também, porque entendo que é no mínimo esquisito essa possibilidade, né? Porque fica parecendo que o líder do governo é maior do que todos, a opinião de todos, ela morre no nascedouro, porque aí o líder do governo pede vista por último. Então é só para poder deixar legalizado aqui, porque eu fiquei prestando atenção no pastor Jefferson, e como eu tenho facilidade de ler no olhar, ele ao olhar para mim com esse olhar de soslaio, eu pude capturar esse questionamento dele, para dizer, será que isso está no regimento ou é apenas um costume? Nobre deputado, eu já estava me sentindo assim tão bem com esse poder, vocês querem tirar os meus poderes? Não quero tirar não, muito pelo contrário. Eu só quero que não pairem dúvidas, porque se não tiver no regimento, e olha que o Nicola está aqui há muito tempo, está encontrando dificuldade de encontrar esse artigo, mas se não tiver, líder, nós vamos tirar esse trabalho de Vossa Excelência. Nós vamos, deputado Cláudio, facilitar o trabalho de todos nós. E penso, pastor Jefferson, que pude fazer a leitura desse olhar de soslaio que Vossa Excelência deferiu à minha humilde pessoa. Eu pediria à nossa assessoria que entregasse para o pastor Jefferson e os demais deputados que chegaram há pouco tempo aqui na Assembleia, que entregassem uma cópia desse regimento. E eu vou ler aqui para Vossa Excelência, que Vossa Excelência sabe de cor e salteado, eu tenho certeza disso, o parágrafo do regimento interno, o artigo 37, que vai dizer justamente isso que o senhor quer explicação. Tá bom?
Eu não, deputado Pastor Jefferson. Fui apenas o porta-voz. Tá bom. Olha só, artigo 37, obedecidos os prazos previstos nos artigos 38, 41, inciso 10 do artigo 163 e o parágrafo 1º do artigo 189, será permitido ao líder do governo pedir vista, por último, de matérias em andamento nas comissões, quer seja nessa comissão, quer seja em qualquer outra comissão desse parlamento. Redação dada pela resolução número 1.341, de 11 de julho de 2011. Vossa Excelência, tem certeza que o senhor quer perguntar agora. Sim. Mas eu queria que também falasse desses artigos. Até porque, se a gente, O senhor tem a palavra. se a gente for analisar friamente o que está escrito, o fato de pedir vista por último não quer dizer que ele, deputado Cláudio Meirelles, pode pedir vista depois que todo mundo pediu. Vista, eu posso pedir primeiro o Cláudio, o pastor, e ele por último, porque os últimos serão os primeiros, pode pedir vista. A nossa dúvida é que depois do pedido de vista, depois de apresentado um voto em separado, depois de colocado em votação, o líder do governo possa pedir vista. Nós vamos estudar melhor, senhor presidente, para poder passar um relatório melhor para o pastor Jefferson. Penso que ele não está convencido. Eu estou achando que não está mesmo. Pastor Jefferson. Não está, não. Mas eu vou convencer. É só para dizer ao deputado pastor Jefferson que ele é muito zeloso, ele está vendo o tanto que o senhor ficou preocupado. Mas ele já tem uma cópia, ele mesmo me disse que pediu uma cópia do regimento interno desta casa e está estudando, não é isso, pastor? Está estudando e já sabe muita coisa. Às vezes nós estamos ensinando aqui o Padre Nosso ao vigário. Não, mas essa ele não sabe ainda. Essa não, ele não chegou nesse artigo, não. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem é quem? Deputado Henrique Arantes. Depois só vai discutir a matéria, deputado Carlos. Senhor presidente, aproveitar o tema regimento interno que foi colocado, e eu peço a questão de ordem para isso, para pedir que Vossa Excelência possa consultar o plenário para que faça esse pedido. Gostaria de pedir, senhor presidente, que fosse colocado em pauta, não de hoje, porque o projeto não está aqui, mas que fosse colocado na pauta da próxima sessão, o projeto de resolução de número 1 de 2015, que foi um projeto de resolução que eu apresentei no primeiro dia de sessão deste nosso mandato, com uma proposta de uma mudança de regimento interno. E esse projeto foi para ser relatado aqui nesta Comissão de Justiça, no biênio anterior, para o deputado Jean. E ficou parado. Eu acho que já deu tempo para relatar, não? 2 anos e 2 meses, eu acho que já deu tempo para relatar esse projeto. Então, gostaria de pedir a Vossa Excelência, caso ele não tenha relatado, ou caso o projeto tenha sumido, que fosse reconstituído e trazido para esse plenário, para que seja votado, ou pela aprovação ou pela rejeição dele. Então, gostaria de pedir a Vossa Excelência, se possível fosse, consultar o plenário para incluir isso na pauta da próxima sessão. Projeto número 1 de 2015, de resolução. Cláudio Meirelles. Eu acho que não vou precisar de consultar o plenário, não, né? Eu acho que não. Nós vamos fazer isso. Acho que nós temos condição para isso, prerrogativas para isso, tá certo? Tem a palavra o deputado, não sei se ele quer encaminhar voto ou se ele quer uma questão de ordem. Deputado Cláudio Meirelles. Eu quero falar. Seja bem-vindo a essa comissão. Eu quero falar. O senhor tem todo direito, a palavra é de Vossa Excelência. Senhor presidente, deputado pastor Jefferson, esse regimento, quando foi aprovado, eu tive uma revolta tão grande da forma como foi feito, que eu me ausentei da Assembleia. A revolta foi tamanha, não suportando tanto autoritarismo, que eu me ausentei de Goiânia. Me ausentei do Estado, me ausentei do país. Para aqueles que ficam às vezes perguntando, está aí a justificativa, tudo por questão de revolta. Esse projeto, mas por quê? Por que eu só tenho 1 minuto? E outra coisa, vai aprendendo. Itumbiara é de um autoritarismo ferrenho.
igual Goianésia. Eu tenho direito a 10 minutos, senhor presidente. Eu estou discutindo o projeto, é 10. Então manda arrumar o relógio. Não, o relógio está falando que eu tenho 49 segundos. Eu perguntei, Vossa Excelência, se Vossa Excelência queria uma questão de ordem, eu encaminhar ou discutir. O senhor tem 10 minutos para discutir. Você pode ficar à vontade. Precisa de ligar para o governador para ter os 10 minutos? Tá bom. Pode ficar despreocupado. Ele está ligando aqui. Não vou atender o senhor agora, não, que eu estou em... Verdade. Está coitada. Então, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. O que o deputado Humberto Aidar colocou, tem procedimento. Quando se fala, e aí a interpretação, e o problema é que a interpretação pró-governo aqui prevalece da forma como eles acham que tem que ser feito. O projeto do senhor anda na mesma carroça que está andando a do deputado Henrique. Aquele cavalo manco, demora a chegar, e desde 2015 o projeto está por votar. Outros projetos que são interesse daqueles que são poderosos, andam numa rapidez tremenda. Eu acho que o justo, líder, é fazer com que o líder, ele não pode ser, porque ele é líder do governador, do poder executivo. O legislativo não pode, aqui nessa casa, deputados, ser submisso ao executivo. Se eu tenho direito à vista, o líder também tem esse direito, mas da mesma forma que eu tenho, do mesmo tamanho. Aí não fala, porque quando eu peço vista, apresento um voto, todo mundo já teve direito à vista. Eu, o senhor, deputado Humberto, Lissauer, todo mundo já tivemos esse direito. Quando eu apresento o voto, pode o plenário, no caso da comissão, concordar ou não, Lissauer. Mas depois que eu apresentei o voto, ele vai para votação. Aí ele abre um parêntese que só o líder pode pedir vista. Eu entendo que o líder também pode entrar com outro voto. Eu entro com o meu voto, o deputado Carlos Antônio entra com o dele, Humberto entra com o dele, e o líder também entra com o dele. E aí, o plenário, a comissão, senhores advogados, assessores da presidência, Nicolas, bonita gravata, penteado bonito. Acho que tem que votar naquele que às vezes até é interesse da maioria, provavelmente é do governo, mas essa prerrogativa em desfavor dos outros deputados, que só o líder pode, depois de apresentar os votos, pedir vista para apresentar o outro, isso é arbitrário, é ilegal. Ele, por ser líder, não quer dizer que está no regimento que é legal. Não. Para isso existe lei, regimento não é lei. Eu entendo que eu sou líder de um partido, ele é líder do governo, e nós temos que ter as mesmas condições. Para falar, para dizer a verdade, se fosse por aí, eu tinha mais direito do que o líder, eu tive quase o dobro de voto dele. E nem por isso. Aqui, quem teve 60 e quem teve 8, entrou aqui dentro, é igual. Então, eu acredito que nós poderíamos, de forma democrática, valorizando Vossa Excelência, que se acha que está valorizado e não está, valorizando o senhor, que foi candidato em Tumbiara e teve o governador contra a sua candidatura. Estou mentindo? Inclusive Vossa Excelência, onde o governo também foi contra o senhor. E eu não estou pedindo para o senhor ir contra o governo. Eu estou pedindo para que o senhor tenha as mesmas prerrogativas que o líder do governo tem. Ele não é melhor do que o senhor. Então eu acredito que a gente tem que colocar esse projeto do deputado Henrique em ação. Não é justo. Por que alguém tem que ser melhor do que eu?
Pode ser igual, mas melhor não. Então, por isso, deputado Humberto, quero aqui parabenizar, e sei que Vossa Excelência só o fez porque eu entendo a sua preocupação cristã com Vossa Excelência. O senhor é um homem voltado a Deus, puro, e que o senhor vai se decepcionar muito aqui. Eu não estou dizendo o governador Marconi, eu estou dizendo o governo de Maguito, de Íris, de Pedro Ludovico, deve ter sido tudo igual. Aqui é uma casa agachada, infelizmente. Deputado Henrique, dá uma notícia para Vossa Excelência, afinal tem 2 minutos ainda para poder falar. Isso é, se o presidente não usar de autoritarismo e caçar minha palavra. É comum naquele sudoeste e sul do estado. Deputados, desde o dia 19 de janeiro, líder, nós estamos em 9 de março. Desde o dia 19 de janeiro, foi arquivado o processo de inspeção junto ao Tribunal de Contas do Estado referente a Goiás Turismo. Não tem o porquê, já que houve arquivamento sob qualquer suspeita, só tem santo naquele Goiás Turismo, que impeça de prorrogar os eventos. Eventos esses que são tradicionais na pecuária desse estado. Alguém de fevereiro até agora, do dia 20 até agora, de 20 de janeiro até hoje, não contou isso aos deputados. E Vossa Excelência, como líder, tinha que falar isso para nós. Ontem, esse representante do Baixo Clero teve com o Ministério Público do TCE e ele disse: deputado, foi eu que representei, mas eu não sei do que o senhor está reclamando. Desde o dia 19 que o tribunal arquivou. Não existe mais inspeção. Isso significa que eu quero um resultado positivo de Vossa Excelência para saber até onde vale a pena ter os prestígios do poder, até porque senão não vale a pena o pastor se alinhar à base do governo, ou o desprestígio comprovado da base. Eu gostaria que Vossa Excelência, já me pedindo desculpa ao presidente de fugir do assunto, possa, e eu, deputado Henrique, um homem transparente, puro como eu, não entendi a risada, o povo de Anápolis faz a mesma coisa, de Tumbiara, que o senhor possa dar uma resposta para nós, para que a gente possa justificar junto às nossas lideranças do interior. Encerrada a discussão, está em votação. Processo 3703/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, devolver um projeto já relatado para Vossa Excelência e apreciá-lo. Processo 0364 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, que introduz alteração na lei 13.251, de 14 de janeiro de 1998, e dá outras providências. O processo foi distribuído ao deputado Jean, que foi pela sua aprovação. Pediram vista Humberto Aidar, Adriana Acorce, Major Araújo, Luiz César Bueno, Wagner Siqueira, Hélio de Souza, Livro Luciano e José Nelto. O deputado Luiz César Bueno, ele fez um voto em separado, que pediu destaque, pediu vista o deputado Francisco Oliveira, que foi contra o voto em separado do deputado Luiz César Bueno. Está em votação e discussão, primeiro, o voto do deputado Francisco Oliveira.
Senhor presidente, que projeto é esse? Eu cheguei agora. Processo do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, que introduz alterações na Lei 13.251, de 14 de janeiro de 1998. Vossa Excelência tinha pedido vista, apresentou um voto em separado que pediu destaque. Senhor presidente, não concordando com o seu voto, o líder do governo pediu vista e apresentou um voto em separado que pede para aprovação do voto em separado dele e rejeição do seu voto e pediu destaque. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem. Ainda no regimento interno, onde senhor presidente, que está no regimento, quando um deputado apresenta um voto em separado e pede destaque, cabe ao líder do governo, senhor presidente, e apenas ao líder dizer, não, esse voto não vai ao destaque, o que vai ao destaque é o meu parecer, senhor presidente. Não, ele não precisa dizer isso. Não diz, mas é o que funciona, senhor presidente. O deputado Luiz pede destaque no voto que ele deu em separado. Vossa Excelência, ao invés de dar destaque ao voto em separado do deputado, Vossa Excelência está colocando em votação apenas a apreciação do líder do governo, senhor presidente. Penso que isso não consta no regimento. Nós penso, senhor presidente, que o normal seria dar destaque ao voto do deputado, o plenário aqui rejeitar o voto do deputado, se for o caso, e aí o senhor colocar o voto do líder do governo, porque senão, senhor presidente, não faz sentido. Não faz sentido. Você, deputado Henrique, pede destaque no seu voto, e aí, senhor presidente, o senhor resolve não dar o destaque. Ou seja, isso é o mínimo que o deputado pode, no seu voto, é pedir que ele seja apreciado aqui pelos pares, senhor presidente. E isso não consta no regimento. Deputado Humberto Aidar, a informação que eu acabo de receber aqui do nosso doutor Nicolas, ele diz o seguinte: o destaque seria colocado em apreciação e votação se o líder do governo não pedisse vista do processo. Se ele não manifestasse da mesma forma. A partir do momento que ele pede vista... Senhor presidente, aí isso não consta no regimento. Isso é um costume, senhor presidente. É um costume, claro. Claro, tem que colocar os dois, senhor presidente. É claro, deputado Cimeiro. Isso é cultura presidente, aqui da casa. Questão de ordem. Porque eu tenho o trabalho de pedir vista. Pela ordem, presidente. Nós vamos dar mais 2 minutos para Vossa Excelência, mas antes eu quero só levar ao conhecimento de Vossa Excelência, que foi presidente por muito tempo desta casa e procedia da mesma maneira que nós estamos procedendo. Exatamente, agora. É vivendo e aprendendo, senhor presidente. Né? Então, penso que Vossa Excelência não precisa cometer os mesmos erros que eu quando estive à frente desta presidência, se esse for o caso. Então, senhor presidente, mas tem coisa aqui que acontece que, na verdade, o Nicolas há de concordar comigo, é cultura aqui. Foi assim no governo Íris, Pedro do Vico, Cidim, e por aí vai. Mas não consta, deputado Carlos Antônio, no regimento. Porque é o mínimo, deputado Henrique Arantes, que o deputado pode pedir que seu voto seja analisado pelos pares. Isso é o mínimo. Agora, se nem isso, senhor presidente, a gente consegue, qual é a intenção de pedir vista de uma matéria, sendo que o seu voto sequer será analisado? Então, senhor presidente, entendo que Vossa Excelência, que é de vanguarda, vai mudar esse ritmo aqui, senhor presidente. Presidente, pela ordem. Ele tem que mudar, até porque o governo tem maioria. O voto do líder vai prevalecer, mas pelo menos vai dar a oportunidade da gente discutir também o voto em separado de quem apresentar. Pela ordem, presidente.
A palavra pela ordem, deputado Henrique Arantes. O projeto já está em fase de discussão ou ainda não, presidente? Está em votação já. Então, gostaria de discutir ou encaminhar o voto, senhor presidente, que eu teria mais tempo. Pode encaminhar o voto, por 5 minutos. Então, por favor, senhor presidente, Então, é impossível nós votarmos os dois relatórios. O único relatório que está em votação é o do deputado Chiquinho de Oliveira. Eu não fico à vontade em dar uns 6 ou 7 talões de cheques em branco assinados por Tribunal de Contas. Aprovada esta lei, o Tribunal de Contas ele pede licença de fazer qualquer publicação de promoção, de aposentadoria, de promoção de qualquer servidor deles. Eles vão fazer isso como ato secreto, internamente. E eles não deveriam ter essa autonomia em nenhum momento. E além do qual, eu votando contrário a essa matéria, que é o que eu vou fazer, eu não estou votando contra o governo. Eu estou votando contra um ato de total, no meu ponto de vista, de total tirania de um tribunal que é um órgão auxiliar nosso e que, na verdade, manda na gente. Infelizmente, essa é a pura verdade. Mas aproveitar ainda que está em discussão, está em votação, e gostaria de pedir, senhor presidente, que verificasse o quórum dessa comissão, pois não há quórum para votar esse projeto. Pois não, eu já ia encerrar a sessão justamente porque a gente dá para perceber que nós não temos quórum suficiente para votar essa matéria. Sendo assim, nós vamos transferir a discussão para a próxima sessão. Isso porque eu acho que nós não podemos, né, Cláudio Meirelles, deputado Cláudio Meirelles, nós não podemos deixar de ouvir todos os deputados em relação a esse problema, né, essa dúvida que às vezes possa estar acontecendo. Questão de ordem. Tem a palavra pela ordem, deputado Cláudio Meirelles. Senhor presidente, eu gostaria tanto que o líder prestasse atenção. Deixa eu dizer uma coisa, senhor presidente. Presta atenção. Infelizmente, senhor presidente, senhores deputados, chega matéria aqui do Tribunais de Contas, seja do Estado ou do município, passa, e do Ministério Público, passa sem nenhum critério. Pastor Jefferson, veio uma proposta, porque a iniciativa é do Ministério Público, pedindo autorização para se adquirir um aparelho para fazer grampos. Essa casa autorizou. Como é que chama esse aparelho vulgarmente aí? Guardião. Esses deputados aprovaram. Coisa que é caráter exclusivo da polícia. Eles pediram autorização, mas é do Ministério Público, né, Francisco de Oliveira? Ninguém pode falar sobre esse povo. Meses depois, eles invadiram essa casa com polícia armada, metralhadora, em cima de um gabinete de um deputado. E ninguém, é poucos aqui que tem coragem de falar, como eu rezaria para que essa atitude fosse feita em cima do Francisco de Oliveira, do Seba, do próprio presidente da comissão. Às vezes, quem sabe, eles tomavam atitude. É o povo que tem o poder. Está aí o Tribunal de Contas dizendo o seguinte: olha, todos os atos por nós praticados não vão ser mais publicados. Mais 30 segundos para o deputado Cláudio terminar o raciocínio. Vai passar. E aí você, Gustavo Seba, quando for lá no tribunal, a socorro de um vereador, de um prefeito do interior, o próprio conselheiro e o próprio técnico vai falar: mas vem cá, foi o senhor mesmo que votou, deputado? Que incoerência é essa? Líder, vamos discutir mais esses projetos. O TCE mandou para cá uma lei, um projeto que aumentava de 2.000 para 18.000. Vamos dar o governador, o presidente da Assembleia. Ele votou. Quando terminou a votação, eu perguntei: você votou o quê? Tudo bem, deputado Cláudio Meirelles, uma coisa é certa:
O debate aqui agora melhorou. Que o Cláudio me falou o seguinte, que agora ele vai ser assíduo aqui. Vai estar sempre presente a esta comissão e a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor presidente. Para encerrar, tem a palavra pela ordem, deputado Luiz César Bueno. Eu apenas quero chamar a atenção dos deputados sobre aquilo que está votando aqui. Recentemente eu fui com... Deputado Cláudio, recentemente eu fui com 2 prefeitos ao Tribunal de Contas dos municípios, queixado de um festival de multas que estavam aplicando nos prefeitos. O prefeito tinha que assinar o documento na página 1, assinou na página 2, multa de R$10.000. Aí ele tinha que publicar um determinado edital às 12 horas, publicou às 18, multa de mais R$10.000. E foi uma sucessiva de multas. Aí qual foi a argumentação? Deputado, está aqui a lei. Esses valores aqui foi vocês, os deputados da Assembleia, que instituíram. E aí correu na região que nós, os deputados, que autorizamos o Tribunal de Contas a aplicar esse festival de multas que aplicam todo dia nos prefeitos, que, aliás, é a principal arrecadação do tribunal. Não precisa mais do 10º, não precisa mais de ficar aqui atrás de orçamento, não. As próprias multas sugerem isso. Agora, eu estou com um voto em separado nesse projeto, porque eu acho que o Tribunal de Contas faz parte do Poder Legislativo. O Tribunal de Contas não é órgão do Poder Executivo. O Tribunal de Contas é órgão da Assembleia Legislativa. Aliás, eu acho que a Assembleia vai pouco lá, deveria ir mais e ocupar um espaço que é parte do Poder Legislativo. Então, eu pedi a supressão, que eu acho que se nós, os deputados, os nossos gabinetes, temos que publicar todo o decreto de nomeação, a Assembleia tem que publicar todos os decretos de aposentadoria, todos os atos, porque nós vamos liberar o Tribunal de Contas de publicar e criar ato secreto. A lei da transparência não permite isso, presidente. Muito obrigado a todos. Não havendo mais nada a ser tratado, encerra a presente. Convoco outra da Comissão de Constituição e Justiça para terça-feira da semana que vem, no horário regimental. Está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.